O que representa o selo de Deus no livro do Apocalipse no Novo Testamento? A palavra selado tem sua origem em um termo grego que significa marcar com um selo pessoal. Isso implica em manter algo em segredo, protegido ou preservado. O uso de selos era comum em situações oficiais. Por exemplo, um centurião romano poderia colocar um selo em um documento destinado exclusivamente à revisão de seu superior. Se o selo fosse quebrado, a pessoa que recebesse a carta entenderia que ela foi alterada ou lida por alguém que não fosse o indivíduo que a selou inicialmente. No livro do Apocalipse, encontramos o selo de Deus em meio a visões intrigantes e mensagens que nos apresentam a concepção desse selo de uma forma única e importante. O capítulo 1 do Apocalipse fala sobre a revelação de Jesus Cristo, concedida por Deus para mostrar aos seus seguidores o que em breve acontecerá. Essa revelação foi comunicada através de um anjo enviado a João, servo de Deus, que testifica tudo o que presenciou, ou seja, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Esta parte da Bíblia começa a esclarecer as mensagens cruciais que se seguirão, incluindo a explicação do significado do selo de Deus. O selo de Deus funciona como um sinal especial, indicando que Deus está cuidando de pessoas específicas que verdadeiramente o seguem e pertencem a Ele. Nas visões apocalípticas, o selo é mencionado em meio a eventos intensos e aterrorizantes. É crucial compreender que esse selo não se manifesta como uma marca física. É mais parecido com um distintivo espiritual, uma maneira de identificar quem está genuinamente conectado a Deus e quem está sob a sua proteção. A ideia de selar no Apocalipse nos leva de volta a uma prática antiga, mas a eleva a uma dimensão espiritual mais profunda. Não é apenas sobre autoridade e autenticidade. Envolve ser propriedade de Deus e ser reconhecido como seu próprio mesmo durante os momentos difíceis e desafios. O selo espiritual age como uma metáfora poderosa para representar a fé e a proteção divina em um mundo cheio de tumulto e incertezas. Ao investigarmos mais a fundo esse assunto, percebemos a significância do selo de Deus. Ele representa a promessa de Deus em nos proteger e deseja que permaneçamos fiéis a Ele. Mesmo em situações difíceis, Deus assegura que aqueles que são seus foram marcados por Ele e serão mantidos em segurança. Esse sinal divino se manifesta durante a tribulação, um período futuro de 7 anos, em que Deus concluirá seu julgamento sobre o mundo incrédulo. Ao longo da palavra de Deus, a tribulação é relacionada ao dia do Senhor, que indica o momento em que Deus intervém diretamente na história para cumprir seu plano. Esse dia será marcado por ira, aflição, angústia, dificuldades, devastação, escuridão e trevas. O período de tribulação será caracterizado por diversas ações de julgamento divino, tumulto na esfera celestial, ocorrência de calamidades naturais e a propagação de pragas horríveis. Durante essa fase sombria, o selo de Deus é apresentado como um julgamento contido até que os seguidores de Deus sejam identificados e protegidos, conforme descrito em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 e 3. Depois disso, observei 4 anjos posicionados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos para que nenhum vento pudesse soprar sobre a terra, o mar ou qualquer árvore. Vi outro anjo ascendendo do lado onde nasce o sol, carregando o selo do Deus vivo. Ele clamou com voz forte aos 4 anjos, aos quais foi concedido o poder de causar danos à terra e ao mar, dizendo: Não causeis dano à terra, ao mar ou às árvores, até que tenhamos marcado na testa os servos do nosso Deus. A expressão 4 cantos da terra se refere aos 4 pontos cardeais, uma ideia que remonta a tempos antigos e, por vezes, ainda é utilizada na atualidade. A ideia central é que esses anjos exercem influência por todo o planeta, controlando os 4 ventos da Terra, que representam uma força destrutiva relacionada ao julgamento divino. Dado que os ventos frequentemente simbolizam forças na linguagem do Antigo Testamento, seguindo o exemplo de Zacarias, capítulo 6, versículo 1 e 8, é possível que os 4 ventos da Terra se refiram aos 4 cavaleiros, mencionados em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 8. Nessa passagem, 4 carros, cada um conduzido por um cavalo, percorrem a terra, identificados como os 4 espíritos do céu. Outro anjo, portador de um selo, foi aquele que o aplicou nas pessoas de Deus. Essa prática de selar era comum no mundo antigo. Um rei ou proprietário usava um selo para indicar propriedade ou autenticar documentos.
Esses seguidores de Deus receberão um selo de proteção em suas testas, contendo de alguma forma o nome de Deus. O conceito de selar também é evidente em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, onde está registrado: em Cristo, quando vocês ouviram a mensagem da verdade, o evangelho da salvação, e creram, foram marcados com o Espírito Santo prometido, que é uma garantia da nossa herança, até que Deus resgate plenamente sua propriedade, para o louvor da sua glória. Neste contexto, o selo é comparado ao Espírito Santo concedido aos crentes como um sinal de sua salvação e uma promessa da herança eterna. Os 144 mil servos selados representam uma mistura intrigante de mistério, símbolos e promessas relacionadas aos últimos tempos. É mencionado um grupo de 144 mil servos especificamente escolhidos e marcados para proteção, todos provenientes das 12 tribos de Israel. O ato de selar, conforme descrito no livro do Apocalipse, simboliza um selo divino de proteção e identificação como propriedade de Deus. No versículo 4 do Apocalipse 7 é dito: e ouvi o número dos selados, 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse processo de selagem vai além de ser uma marca meramente literal. Ele simboliza a preservação espiritual durante os períodos de tribulação. Cada uma das 12 tribos de Israel contribui com 12 mil membros, indicando uma totalidade e perfeição na seleção divina. O número 144 mil é cheio de significado na numerologia bíblica. O número 12 frequentemente simboliza a autoridade divina e totalidade. Ao multiplicar as 12 tribos por 12 mil membros de cada tribo, estamos expressando uma totalidade grandiosa. Além disso, alguns interpretam o número 144 mil de maneira simbólica, representando a totalidade do povo de Deus, incluindo judeus e gentios, todos marcados como servos fiéis. A ação de selar esses 144 mil é um sinal da soberania de Deus e sua habilidade em preservar os escolhidos em meio ao caos e à destruição. Isso traz consolo aos crentes, assegurando-lhes proteção e destacando a importância da fidelidade. A história dos 144 mil servos selados transmite uma mensagem de esperança, segurança e promessa divina. Não se trata apenas de um grupo específico em um ponto da história, mas de um símbolo atemporal da proteção de Deus e da vitória final do bem sobre o mal. Embora não saibamos exatamente qual é o serviço deles, os 144 mil são marcados para um propósito distinto e especial. No entanto, a ideia de ser selado não é exclusiva deles. Jesus também foi selado, com o Pai Celestial colocando seu próprio selo em Jesus. João capítulo 6, versículo 27. Paulo explicou que Deus nos selou e nos deu o Espírito como garantia em nossos corações. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Esse selo do Espírito Santo é concedido a cada crente na salvação, e ao crer, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Sob a proteção divina, o selo do Espírito Santo oferece conforto e, ao mesmo tempo, apresenta um desafio aos crentes, reafirmando sua conexão com Deus. Esse desafio nos insta a nos distanciarmos de tudo que é maligno e a nos identificarmos claramente com aquele a quem pertencemos, conforme mencionado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Mesmo diante de adversidades, a base sólida estabelecida por Deus permanece inabalável, e Ele reconhece aqueles que são verdadeiramente seus. A orientação é clara: todo aquele que invoca o nome do Senhor deve se afastar do mal e evitar o erro, como enfatizado em Efésios capítulo 4, versículo 30. Evitem desapontar o Espírito Santo de Deus. Ao contrário, busquem agradá-lo, pois vocês foram selados e identificados como pertencentes a Deus para o dia da redenção, que é o resgate final das consequências do pecado. Efésios capítulo 4, versículo 30. Esse contraste com a marca da besta, mencionada no livro do Apocalipse, ressalta a grande distinção entre o que é bom e o que é mal, entre o poder de Deus e o poder do mundo. O selo de Deus, mencionado em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3, simboliza a proteção divina e a pertença aos seguidores fiéis de Deus, marcando-os espiritualmente como seus. Diferente de uma marca física, esse selo representa um comprometimento profundo com Deus e seus ensinamentos. Ter o selo de Deus indica uma salvaguarda espiritual em meio a desafios e julgamentos, sendo um sinal de escolha por Deus
e reflexo de uma vida vivida de acordo com princípios divinos. A marca da besta, discutida em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17, representa a fidelidade à besta, uma figura maligna contrária a Deus. Isso implica em se distanciar de Deus e escolher seguir o poder do mundo, que frequentemente não está em conformidade com o que é correto ou bom. A marca da besta é introduzida por um homem referido como a besta em passagens bíblicas como Apocalipse capítulo 16, versículo 2 e capítulo 19, versículo 20. Essa marca serve como um distintivo para identificar aqueles que prestam culto à besta e é obrigatória para participar da economia. Aqueles sem a marca ficarão excluídos de comprar ou vender qualquer coisa. A marca será atribuída a todos sob o governo da besta, tornando-se essencial para participar da economia, e somente aqueles que possuírem um número especial em uma parte visível do corpo, como a mão ou a testa, terão permissão para realizar transações comerciais. O número 666 é apontado como uma pista para identificar o líder global final antes do reinado de Jesus por 1000 anos. Este número, que sugere a imperfeição humana em oposição ao número 7, que representa a perfeição completa, é utilizado como uma pista sobre a identidade desse líder. Embora alguns vejam a marca como simbólica, a noção de uma marca física para transações comerciais não é descartada e poderia ser viável com a tecnologia disponível na era eletrônica. Para resumir, o selo de Deus e a marca da besta simbolizam escolhas distintas entre o bem e o mal, entre seguir a Deus e ceder ao poder do mundo. O selo de Deus proporciona proteção divina e representa um comprometimento espiritual profundo, ao passo que a marca da besta simboliza fidelidade ao mal e distanciamento de Deus. Essas ideias sublinham a relevância de optar por Deus e manter a fidelidade a Ele. Para além da sua ligação com a besta, a palavra grega kuraga era mais frequentemente associada a impressões em documentos ou moedas. É amplamente reconhecida como um selo imperial do Império Romano, utilizado em documentos oficiais durante os séculos I e II. Além de aparecer em Apocalipse, o termo kuraga é mencionado apenas uma vez no Novo Testamento, especificamente em Atos, capítulo 17 e versículo 29, onde se refere a uma representação artística. Aceitar essa marca é como se afastar de Deus, indicando que você está escolhendo estar ao lado daqueles que estão contra Ele. Não é apenas uma marca visível no corpo. Significa verdadeiramente que você está vivendo sua vida em oposição aos desejos de Deus. A distinção entre o selo de Deus e a marca da besta é bastante significativa. O selo de Deus simboliza a autoridade divina e proteção, ao passo que a marca da besta indica submissão a um poder corrupto do mundo. O selo de Deus é espiritual, refletindo fé e obediência a Deus, enquanto a marca da besta é muitas vezes interpretada como um sinal físico ou visível de conformidade com forças malignas. O selo de Deus representa a salvação eterna e alinhamento com a vontade divina, enquanto a marca simboliza ganhos temporais à custa da condenação espiritual. A marca mencionada em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, descreve um sinal de proteção semelhante dado aos justos antes do julgamento sobre Jerusalém. Nesse capítulo, 6 executores são vistos vindo do norte, a direção de onde os babilônios viriam para destruir os idólatras. Aqueles que se opunham à idolatria foram marcados na testa para serem poupados da morte. Disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e coloca um sinal nas testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que são cometidas no meio dela. Em resumo, o selo de Deus, especialmente no contexto do livro do Apocalipse, é significativo e nos convida a uma análise mais aprofundada e reflexão. O selo de Deus em Apocalipse representa a constante promessa de Deus de nos proteger nos momentos difíceis e nos recorda de nossa identidade como seguidores de Cristo. Vamos orar. Pai Celestial, em sua sabedoria infinita e graça, você revelou os mistérios de sua vontade por meio de sua palavra. Ao contemplarmos a profunda verdade do selo de Deus descrito no livro do Apocalipse, nos aproximamos do seu trono com corações em busca de entendimento e espíritos ansiosos por sua orientação. Senhor, pedimos pelo seu selo divino em nossas vidas. Que este selo não seja uma marca visível aos olhos humanos, mas uma transformação profundamente sentida em nossas almas. Que ele seja um símbolo de nossa fé inabalável em você, nosso compromisso de seguir seus caminhos
e nossa determinação de permanecer firmes em sua verdade, mesmo diante dos desafios deste mundo. Auxilie-nos, ó Deus, a incorporar as características daqueles que carregam o seu selo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Ensine-nos a viver de maneira que nossos pensamentos, palavras e ações reflitam o seu amor e luz neste mundo. Proteja-nos contra mentiras e tentações. Ajude-nos a manter o foco em Jesus, permanecer fiéis ao que a Bíblia ensina e ouvir a orientação do seu Espírito Santo. Nos momentos de insegurança ou medo, permita-nos lembrar que você sempre cuida daqueles que lhe pertencem. Oramos por aqueles que ainda estão em busca, fazendo perguntas e percorrendo caminhos incertos. Que eles percebam a beleza e a segurança do seu selo. Capacite-nos, Senhor, a ser instrumentos para compartilhar seu amor e verdade com eles. Em todas as coisas, glorificamos a você, pois és nosso Criador, Redentor e Sustentador. Depositamos confiança em seu amor e misericórdia infalíveis, cientes de que em sua presença encontramos segurança, paz e vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.